Há mais de um século, o monumento que fica no centro de Aracaju atrai olhares de quem passa diariamente pela praça que homenageia um político que teve uma carreira marcada por várias polêmicas e controvérsias. Por alguns considerado um herói e por outros tido como um vilão, Fausto de Aguiar Cardoso protagonizou uma revolta política marcada por diversas reviravoltas e que resultou em um crime jamais solucionado, o seu assassinato, ocorrido em plena luz do dia, na fatídica data de 28 de agosto de 1906. No episódio de hoje, você vai conhecer a história por trás da construção da estátua de Fausto Cardoso e entender por que um grupo político decidiu cultuar e rememorar a figura desse político sergipano nascido na cidade de Divina Pastora. Eu sou Matheus Norato, seja bem-vindo ao Historicidade. A chegada do século XX em Sergipe foi marcada por uma disputa política turbulenta. De um lado, estava o grupo olimpista, alinhado ao presidente do estado, Monsenhor Olímpio de Souza Campos. De outro, os adeptos às ideias e interesses de Fausto Cardoso, chamados de faustistas, que se reuniram para fazer oposição ao governo. As divergências que se manifestaram a princípio no campo das ideias acabariam por ocasionar uma fatalidade, que ao longo do tempo fundamentaria um outro tipo de disputa, a de memórias. No dia 8 de setembro de 1912, um monumento imponente foi inaugurado com as honras de uma solenidade que contou com discursos de autoridades e um numeroso público presente. A estátua que representa Fausto Cardoso em bronze foi a primeira obra desse tipo a ser instalada na cidade. E ainda hoje, mesmo 100 anos após a sua inauguração, ela continua chamando a atenção tanto de sergipanos como de turistas que trafegam pela praça ou que andam pela avenida conhecida como Rua da Frente. Dona Genise, a senhora costuma passar por essa praça? Sim, normalmente é uma praça que eu visito bastante, porque é aqui próximo do rio, então é um lugar agradável para passear um pouco. Trago minha filha para andar de bicicleta e a gente sempre passeia aqui em alguns eventos também que tem aqui na praça, então é uma praça que eu venho bastante. A senhora conhece a história daquela estátua que está aqui um pouco atrás da gente? Conheço um pouco, na verdade eu sei, o pouco que eu sei é que foi um grande político aqui no estado de Sergipe. Eu sou alagoana, de Arapiraca. Morei aqui em Aracaju 13 anos, mas há 6 anos eu retornei para minha terra natal. Já passei um pouco aqui por essa praça. Durante os anos que eu morei, que eu trabalhei, eu passava por aqui todos os dias para ir ao trabalho. Às vezes precisava vir ao centro, no fim de semana, algum dia durante a semana resolver alguma questão bancária, eu passava por aqui. Bárbara, você conhece a história da estátua que fica situada nessa praça? Não tenho conhecimento. Você tem alguma ideia de por que essa pessoa foi homenageada? Também não. A partir de um diálogo nosso agora há pouco, né? Eu tenho uma ideia que foi alguma questão política, mas o conhecimento em si não tem não. Para a gente entender o que motivou a iniciativa dos faustistas de construir uma estátua em praça pública, precisamos voltar no tempo, alguns anos antes da morte de Fausto Cardoso. Isso porque foi em 1899 que o Monsenhor Olímpio Campos, nascido no município de Itabaianinha e ordenado sacerdote ainda antes de entrar na política, chegou ao poder no cargo de presidente do estado de Sergipe. Enquanto isso, Fausto Cardoso, que foi aluno do também sergipano Tobias Barreto na Faculdade de Direito do Recife, se evidenciava cada vez mais no ambiente político, especialmente no Rio de Janeiro, onde ele defendia com uma oratória vibrante e fervorosa ideias, princípios e causas de interesse nacional, mas sem deixar de lado as demandas da sua terra de origem. Com a eleição de Olímpio Campos para a presidência de Sergipe, os seus adversários políticos começaram a disparar críticas com a intenção de desqualificar a gestão do sacerdote. Os ataques de opositores se referiam ao suposto autoritarismo de Olímpio e às suas presumidas limitações intelectuais para exercer o cargo que ocupava. Entre os mais famosos críticos do Monsenhor em Sergipe estavam Silvio Romero, Gomercindo Bessa, Felisbelo Freire e, como veremos, o próprio Fausto Cardoso. Como se não bastasse, os rivais do governo olimpista o responsabilizavam pela crise econômica que Sergipe enfrentava nessa época e que gerava uma situação de atraso em comparação com os outros estados brasileiros. Os anos se passaram. Em 1905, o irmão de Olímpio, Guilherme Campos, foi eleito presidente do estado e, diante da continuidade do predomínio olimpista em Sergipe,
Fausto Cardoso acabou se tornando o líder de uma oposição que se fez representada pelo grupo faustista. No dia 1º de agosto de 1906, Fausto Cardoso desembarcou em Aracaju vindo do Rio de Janeiro e se instalou em uma casa na rua Pacatuba. Dias depois, fundou o Partido Progressista para formalizar a oposição. Já no dia 10, os faustistas tomaram o Palácio do Governo e depuseram Guilherme Campos em um evento que entrou para a história de Sergipe como a Revolta de Fausto Cardoso. Mas os olimpistas ainda tinham uma carta na manga. O governo federal recebeu e acatou um pedido de intervenção encaminhado pelos olimpistas. Foi então que a tropa enviada pelo presidente da República, Rodrigues Alves, chegou a Sergipe em 28 de agosto daquele mesmo ano com o propósito de repor o governo destituído. Os faustistas resistiram e Fausto Cardoso foi baleado. Devido à gravidade do ferimento, morreria em questão de minutos, por volta das 11 horas da manhã daquela trágica terça-feira, conforme registrou a edição do Jornal do Estado de Sergipe, publicada 3 dias depois do assassinato. Mas Fausto Cardoso não morreu sozinho. Nicolau Nascimento, um popular nascido na cidade de Laranjeiras, também foi atingido pelos disparos e acabou perdendo a vida. Tanto Fausto quanto Nicolau foram enterrados no cemitério Santa Isabel, o mais antigo de Aracaju, ainda em funcionamento. Os faustistas reivindicaram a abertura de um inquérito para investigar a autoria dos disparos, mas o governo do estado silenciou sobre o crime e até hoje não se sabe quem foi o responsável pelas mortes. Enquanto os sergipanos ainda se restabeleciam, mais um desdobramento do caso comprovaria que a disputa entre grupos ainda estava longe de terminar. Poucos meses depois da morte de Fausto Cardoso, os seus filhos Armando e Humberto assassinaram Olímpio Campos no Rio de Janeiro no dia 9 de novembro. Estavam fincadas as bases de uma verdadeira batalha de memórias que levaria os faustistas e os olimpistas a concorrerem entre si na formação do culto aos seus líderes mortos. Entre 1906 e 1912, os faustistas investiram vigorosamente em um aparato de celebrações que objetivavam homenagear Fausto Cardoso, e dessa forma se construía gradualmente a figura de um herói libertador que teria morrido defendendo uma causa nobre e que por esse motivo seria transformado em um mártir. Os jornais que circulavam em Aracaju naquela época eram um meio pelo qual se noticiava os anúncios das missas e das romarias que ocorriam na cidade nos aniversários da morte de Fausto Cardoso e que, segundo estimativas, chegavam a aglomerar cerca de 4 a 5 mil pessoas. As missas eram celebradas na Igreja Matriz, hoje Catedral Metropolitana, sempre no dia 28 de agosto de cada ano, por volta das 3 horas da tarde. Logo em seguida, geralmente às 4 horas, se iniciava o percurso das romarias, que partiam da rua Pacatuba e percorriam as ruas do centro até o cemitério Santa Isabel, no bairro Santo Antônio. Segundo os jornais, multidões de pessoas acompanhavam os cortejos, muitas delas levando flores para serem depositadas sobre o túmulo do deputado. Mas era comum haver denúncias de repressão dos olimpistas. Um exemplo notável se refere a um grupo de moças que tentou levar flores ao túmulo do político no dia 28 de novembro, quando a morte dele completou 3 meses, mas foram impedidas de adentrar no local. Segundo uma nota do jornal Correio de Aracaju, as moças, que ficaram indignadas, acabaram atirando as suas flores por cima do muro do cemitério e se apresentaram na sede do jornal para se queixar sobre o constrangimento ao qual foram submetidas. A ideia de construir um monumento começou a ser colocada em prática ainda em 1911. Foi nesse momento que o escultor italiano Lorenzo Petrucci foi contratado para representar Fausto Cardoso em uma estátua de bronze que deveria ser inaugurada no 6º aniversário da morte do deputado. Mas a inauguração acabou sendo adiada para o dia 8 de setembro de 1912. Dias antes, os restos mortais de Fausto e de Nicolau foram depositados na base da estátua. E até hoje, esses dois personagens que marcaram a história de Sergipe continuam sepultados bem aqui. O que é que você pensa sobre a informação que nós demos depois de que os restos mortais dele estão inseridos na base da estátua? É um tanto curioso. Eu não tenho muita questão com a morte, então eu acho massa. Você acha que isso traz uma proximidade maior assim, do público com a estátua? Acredito que sim. A partir do momento que eu tenho ciência de que ali jaz um corpo homenageado, vai ser uma história para contar, eu vou ter esse entendimento, é interessante. A chamada tragédia de Sergipe, como ficou conhecida a ocasião da morte de Fausto Cardoso e Nicolau Nascimento, rende análises até os dias atuais. Como vimos, a disputa entre grupos políticos rivais, ao invés de cessar com a morte dos seus líderes, se intensificou,
E as estátuas, praças e palácios que hoje fazem parte da paisagem urbana do centro de Aracaju e levam o nome dos protagonistas desse conflito, representam as peças de um jogo de lembranças e esquecimentos. São os lugares de memória, que no ideário de faustistas e olimpistas sustentavam a recordação de uma revolta feita por homens, heróis, mártires.